Deus. Então vamos lá, Apocalipse capítulo 22, versículo 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Temos uma figura, irmãos, deste rio, lá em Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Depois disto, me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa ao sul do altar. Então aqui, dentro da tipologia bíblica, nós temos um tipo, do que será o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. Que coisa maravilhosa, aleluia, glória a Jesus. É interessante, irmãos, vocês perceberem aqui, que o texto diz, do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui não está no plural, dos tronos de Deus, ou seja, um para Deus o Pai e outro para Deus o Filho. Não, um único trono, o trono de Deus e do Cordeiro. Isso significa o que, irmãos? Que quem está sentado no trono é o Cordeiro, ele é Deus. Cadê o Pai? Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então, as pessoas talvez fiquem se perguntando, mas se é Pai, Filho e Espírito Santo, não haveria de três tronos, um para cada um? Não é o que o texto ensina. É o trono de Deus e do Cordeiro. Mas como é que pode 3 personas ocuparem o mesmo espaço ao mesmo tempo? Irmãos, trono de Deus e do Cordeiro, quando se trata de um ser que transcende o nosso entendimento, que é altamente, gloriosamente gigantesco, a gente tem que, pela fé, aceitar essas coisas. É um trono no singular, para um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O texto diz, trono de Deus e do Cordeiro. Vamos continuar. E também percebemos a maravilhosa importância deste rio, lá em João capítulo 7, versículos de 37 a 38. João 7, 37 e 38. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então se fala muito em águas, tipologicamente, água também simboliza o Espírito Santo, Deus, através do Espírito Santo, ocupa todo o espaço, todos os lugares. Ele é vida, ele alcança as pessoas com vida, tudo através do Espírito Santo, O rio da Jerusalém Celeste, irmãos, jamais se secará, e nele não haverá qualquer tipo de poluição, É um rio puro, cristalino. Versículo 2. No meio da sua praça e de uma e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Que coisa maravilhosa, irmãos. Será para o nosso reencontro. Será esse nosso reencontro com a árvore da vida, aleluia, que nos foi tirada lá em Gênesis capítulo 3, versículo 24, olha o que diz o texto. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então foi-nos tirada, irmãos, em consequência dos nossos pecados, e reconquistada por Jesus lá na cruz do Calvário. Os 12 frutos nos garantirá a eterna subsistência. As folhas nos apontam, irmãos, para um modo como Deus
cumprirá a sua promessa de que nesta cidade jamais ocorrerá doenças, pandemia, nunca mais. No céu não precisa de vacina, porque já entraremos lá vacinados pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Versículo 3, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Já não haverá mais serpente, não haverá mais engano, e o pecado não haverá mais. Tudo se fez novo, e Deus regerá para sempre a sua criação resgatada, aleluia. Versículo de número 4, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Que bênção, irmãos, que bênção incomparável será o contemplarmos a face de Deus, e ainda experimentarmos a sua glória, ao termos o seu nome estampado em nossas testas. Algo semelhante, porém, satânico, ocorrerá durante a grande tribulação, quando o anticristo irá gravar o seu nome na testa dos ímpios, como que imitando antecipadamente a vitória dos remidos no céu. Aleluia, o nome do Senhor nosso Deus estará em cada um de nós, bendito seja o Eterno para sempre. Versículo 5, e ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Lá em Números, irmãos, capítulo 6, versículo 25, encontramos uma preciosa bênção que se cumprirá eternamente na Nova Jerusalém. Diz assim o texto: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Aleluia. Versículos 6 e 7. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Esta passagem, irmãos, está confirmando a veracidade de tudo o que foi revelado, e feliz é o que crê, aleluia. Versículos 8 e 9, e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar, e disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Irmãos, observe a advertência do anjo. Muitos, ao se emocionarem, com a revelação de Deus, têm a tendência de querer endeusar o instrumento do Senhor, seja este um profeta ou um anjo, ou que seja. Sabe que neste caso tratava de um anjo. Devemos ter bastante cautela para não adorarmos a criatura no lugar do Criador, tá bom? Versículos 10, e disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Lá em Daniel capítulo 12, versículo 4, olha o que disse a palavra do Senhor: e tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Irmãos, Deus ordena para o profeta Daniel que o livro que ele estava escrevendo, que o livro de Daniel, irmãos, é como se fosse um apocalipse do Velho Testamento, tá? Para que esse livro que Daniel estava escrevendo, ele fosse selado para o tempo do fim. Selado para o tempo do fim é reservado, resguardado para o tempo final, provavelmente para o nosso tempo. Neste tempo do fim, entendemos que os servos de Cristo são os que correrão de uma parte para outra, fazendo assim o conhecimento do Evangelho ser disseminado, tá bom? Porém, este versículo, ou seja, que acabamos de ler aqui, o versículo 10 do Apocalipse, pode-se notar que o tempo do fim está próximo, motivo este em que Deus, impede João de o selar. Então aqui, João é orientado a não selar o livro,
porque as revelações estão muito próximas de se cumprir. Ah, pastor, mas passou aí quase 2000 anos, como assim muito próxima de se cumprir? Muitas coisas se cumpriram, irmãos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 ali, relacionado à igreja do Senhor, muitas coisas se cumpriram, e muitas coisas ainda vão se cumprir, mas 2000 anos, pastor, 2 dias, a Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia, então Deus tem uma outra ótica, um outro ponto de vista com relação ao tempo, tá? Deus é atemporal. Vamos lá, versículos 11 e 12. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda. Entre colchetes aqui, tem uma outra tradução que fala, ou ainda mais, tá? E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Irmãos, independentemente da atitude dos injustos em continuar a praticar a injustiça, Jesus virá em breve. Está fazendo injustiça, está fazendo coisa errada, continua fazendo. Mas a profecia ela vai se cumprir. Jesus vai voltar. Você crente em Deus ou não crente em Deus, crente na palavra ou não crente na palavra, não importa. Jesus vai voltar, não tenha dúvida. Se o injusto insiste em ser injusto, que seja. E se o sujo insiste em ficar sujo, que suje-se. Porém, o justo deve a cada dia praticar mais a justiça, e o santo a cada dia deve procurar mais santificar-se, mais e mais, pois Jesus vem em breve. Quem está sujo, tanto faz. Se a sujeira é pouca ou é muita, tanto faz, vai ficar aqui. Quando Jesus voltar, vai ficar aí. Quem faz coisa errada, continue fazendo, porque vai ficar de qualquer jeito. Mas quem está com o Senhor, quem vive para Jesus, santifique-se ainda mais. Continue buscando a santificação no Senhor. Veja a importância. Muitas pessoas falam, uma vez salvo, salvo para sempre. Estou nem aí, Jesus já me salvou, vou para o céu e acabou. Irmãos, olha o que o texto diz. Quem é santo, seja santificado ainda. Tá bom? Não é para parar. Não é para confiar que, eu sou eleito. Não, santifica-te no Senhor. Versículos 13 e 14. Eu sou o alfa e o ômega, e o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que, agora eu vou colocar entre colchetes aqui, porque tem uma outra tradução que diz assim, os que guardam seus mandamentos para que tenham poder na árvore da vida. Agora eu vou falar uma outra versão. Bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Irmãos, é o seguinte, deixa eu explicar. O versículo 13 está indicando que é Jesus quem está falando, tá bom? Repare que no versículo 14 há um adendo entre colchetes, tá? Você deve estar observando aí na TV que há um adendo entre colchetes. Isso ocorre porque tem tradução que fala que terá direito ao céu quem guarda os mandamentos. Isso aqui é muito apreciado pelos adventistas do sétimo dia, né? Eles gostam muito com certeza você pegar isso, que vai ter direito ao céu aqueles que guardam os mandamentos. Porém, há outras versões que diz assim, que o direito ao céu é para quem lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Afinal, qual é a tradução correta? Tem Bíblia que você vai comprar, se você não prestar atenção à versão que você vai comprar, vai estar falando, bem-aventurado aqueles que guardam os mandamentos, né? Que guardam o dia de sábado, não matarás, não roubarás. Então, se você guardar os mandamentos, isso é absolutamente necessário para que você possa ter direito a entrar no céu. Porém, outras traduções está escrito assim, bem-aventurados que lavam, não fala em guardar os mandamentos para entrar no céu, fala assim, os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, tá? Isso ocorre porque tem tradução que fala que tem direito a entrar no céu, e outras falam que é os que lavam as vestiduras do sangue do Cordeiro, os que vão entrar no céu. Afinal, qual que está correta? Né? Qual das duas versões estão corretas? Bem, como vocês devem saber, irmãos, o que temos hoje são cópias de cópias. Nós não temos mais a Bíblia no original.
Nós temos cópias, não é nem cópia do original, cópias de cópia de cópia de cópia do original, tá? Então não temos mais o original do livro do Apocalipse para a gente olhar para ela e dizer, é isso que está escrito aqui, isso que eu vou crer, tá? Portanto, algumas coisas, alguns tradutores traduziram coisas um pouquinho diferentes aí, tá? Como é que eu vou saber qual é a versão correta? Eu preciso contextualizar o versículo para saber o que na verdade Jesus falou. Observe que era Jesus quem estava falando. Não é isso? É Jesus que está falando. Pode ser que os tradutores, irmãos, tiveram dificuldade em entender o que João está querendo dizer. Pode ser que esse guardar mandamentos se trate de guardar o que nos ensina o Evangelho, com referência a se obter o direito para o céu através do sangue do Senhor Jesus. Que é crer em Jesus Cristo e lavar as suas vestiduras no sangue de Jesus como o mandamento para sermos salvos. Observe agora, irmãos, essa passagem que eu entendo estar ajudando a elucidar a questão. Apocalipse capítulo 7, versículos 13 e 14. Olha agora. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? De onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação. Olha só agora, irmãos, presta atenção. E lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aqui não está dizendo, estes são aqueles que vieram de grande tribulação e que guardaram os mandamentos. Não. Aqui está dizendo, os que vieram de grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Então, eu entendo que esta passagem corrobora para compreendermos a passagem anterior. Ela está corroborando para que você possa compreender que a nossa salvação é através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Temos que praticar as boas obras? Temos que guardar os mandamentos? Sim. Mas é isso que nos salva? Não. O que nos salva é o sangue de Jesus, e esse precioso sangue nos leva a guardar os mandamentos. Portanto, eu não sou salvo porque guardava os mandamentos. Eu sou salvo porque lavei as minhas vestiduras no sangue de Jesus, tá? O eterno Senhor promete vitória aos que se purificarem no sangue do Cordeiro, acabando aqui com quaisquer esperanças de se alcançar o céu por qualquer outra forma de redenção, tais como a reencarnação, meditação transcendental, prática de caridade. Esquece, guardar mandamentos, esquece. Nós estamos salvos pelo sangue do Cordeiro, tá bom? Versículos 15. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira, tá? Então aqui está esclarecendo que aqueles que lavaram as suas vestiduras do sangue do Cordeiro, ele se santifica. Então, os cães, aqui na verdade, significam os abomináveis, né? Aqueles que estão fora da igreja, os impuros, os de fora. E em seguida esse versículo nos mostra uma relação de pecados que impede a entrada na santa cidade, tá bom? Vamos lá, versículo 16. E eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Irmãos, ao lermos o capítulo 1 e o versículo 20, entendemos que o anjo a quem Jesus se refere são os pastores da igreja, tá bom? Olha o que Jesus disse, eu enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Capítulo 1 e 20 está explicando quem são os anjos, são os pastores. Então nós entendemos que o anjo a quem Jesus se refere são os pastores das igrejas. Portanto, não se conforme em ficar sem igreja, para congregar, e consequentemente, sem ter um pastor para ministrar a palavra, para testificar da palavra do Senhor, porque é Jesus quem envia os pastores. Jesus afirma ser a raiz, indicando a sua divindade, e a geração de Davi, ou seja, descendente de Davi, um ser humano nascido para ser rei, e a resplandecente estrela da manhã, que é a luz celestial e única, tá bom? Vamos para o versículo 17.
E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O Espírito e a igreja convida aos sedentos para que saciem sua sede, tomando gratuitamente da água da vida. Se você tem sede, a tua alma está sedenta, venha Jesus e beba. Ele é a fonte da água da vida. Versículo 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Isso aqui vale para o Apocalipse, mas vale para toda a Bíblia. Ninguém pode acrescentar nada na Bíblia. Ninguém pode tirar nada da Bíblia. O cânon foi fechado. Cânon significa vara de medir. A Bíblia já foi medida, calculada, através de oração, buscando ao Senhor, comparando os textos, fazendo análises críticas, tá? A Bíblia está fechada, o cânon está encerrado. Não me venha com profetas Calvino, Armínio, Ellen White, não me venham com profetas, não me venha seguir profetas fora da palavra do Senhor, tá? Ah, mas ele disse uma coisa correta. Se ele disse uma coisa correta, amém. Mas o que ele disse não é a Bíblia. O que White disse não é a Bíblia. Temos que seguir a palavra do Senhor, puramente a palavra do Senhor. E o Apocalipse está dizendo: ai de quem tirar algo, e ai de quem acrescentar algo, tá? Não é permitido abrandar ou tornar mais rígida nenhuma das palavras contidas no Apocalipse, ou em qualquer outro livro da Bíblia, tá? Ele deve ser aceito e ensinado integralmente. Vamos então encerrar com os versículos 20 e 21. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Glória a Deus. Os crentes certamente creem na promessa de que Jesus virá em breve e desejam que Jesus